Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuamos a nossa série de estudos no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde nós estamos tratando a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. A palavra de Deus nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Muito bem, nós temos visto até aqui que a esta altura do capítulo 5 da sua carta aos crentes da Galácia, o apóstolo Paulo fala a respeito do contraste entre aquilo que ele chama de obras da carne e o fruto do Espírito. Nessa seção de texto, ele começa falando a respeito do combate que existe no coração do crente verdadeiro, que consiste na luta do espírito contra a natureza pecaminosa. E ele faz esse apelo, a todo cristão para que continue lutando, para que não dê lugar à carne. Na sequência, o apóstolo Paulo nos apresenta uma lista extensa, mas não conclusiva, daquilo que ele tem chamado de as obras da carne. Em nosso último episódio, falamos a respeito dos pecados sexuais. Hoje, eu quero tratar com você a respeito dos pecados religiosos, entre os quais Paulo elenca a idolatria e a feitiçaria. É interessante perceber que falar de idolatria é mais do que falar da adoração explícita a outra coisa ou alguém que colocamos no lugar de Deus. Isso é idolatria. Mas idolatria vai muito além disso, porque muitas vezes não percebemos como no coração construímos os nossos próprios ídolos. João Calvino chegou a afirmar que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Por idolatria, nós nos referimos a tudo, ou seja, qualquer coisa ou alguém que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Nós fomos criados com o desejo de adorarmos o nosso Criador. No entanto, o pecado manchou e desviou esse nosso objetivo. E como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, nós, por causa do pecado, trocamos a glória do Criador pela criatura e passamos a adorar outras coisas. É interessante perceber como a idolatria está presente na vida do ser humano desde a queda. E como eu disse, muitas vezes não é tão simples assim perceber como a idolatria tem tomado conta, inclusive, das nossas vidas. É interessante perceber como a idolatria muitas vezes não é tão simples assim de ser percebida. Se por um lado conseguimos identificar com razoável facilidade a idolatria daqueles que estão à nossa volta, quando se curvam diante de imagens, quando oferecem adoração à natureza, adoração a pessoas, a políticos de estimação. Por outro, muitas vezes não percebemos como no nosso coração construímos ídolos para a nossa própria adoração. Nós vivemos num contexto de adoração do próprio homem. Nós vivemos num contexto onde as pessoas arrogam para si a glória que Deus disse
que não divide com ninguém. Então veja, se algo na nossa vida, se alguém, se algum objetivo, ainda que lícito, ocupa o lugar de Deus na nossa vida, esse é o pecado que Paulo está descrevendo aqui, a idolatria. Mas Paulo diz também que existe um outro pecado ligado à religião. Se por um lado a idolatria é a adoração de algo que não é o Deus Criador, por outro, a feitiçaria é o meio pelo qual se adora outro Deus. O termo grego traduzido por feitiçaria é o pharmakeia. É isso. É de onde deriva o termo farmácia, é de onde vem a ideia de medicamentos. É muito interessante que desde os tempos antigos, substâncias alucinógenas, psicotrópicas eram usadas como um veículo, um meio de se buscar relacionamento com a divindade. E, portanto, a feitiçaria, ela se dá por todos os meios onde se busca o contato com deuses falsos. E por isso nós precisamos estar atentos a como isso ofende a Deus. O ser humano buscando meios de se valer daquilo que é oculto, condenado na palavra de Deus, como expressão da sua adoração. Então veja que as obras da carne compõem tanto questões sexuais, como vimos no nosso último episódio, como questões religiosas. E veja, ambas as coisas, a nossa sexualidade e a nossa religiosidade foram dádivas dadas por Deus para nos abençoar. Mas é importante perceber como o pecado deturpou essas bênçãos que Deus nos concedeu. De maneira que a nossa reflexão nesta manhã reside acerca de como nós temos lidado com a nossa religiosidade. Nós precisamos investigar o nosso coração para perceber se de fato Deus é o centro da nossa vida e se Deus é quem recebe toda a nossa adoração. Eu quero convidar você a orar comigo, porque, como eu disse, se por um lado feitiçaria é um pecado mais fácil de ser identificado, a idolatria nem tanto. Muitas vezes nós criamos ídolos dentro do nosso coração e os adoramos sem nos dar conta do quão ofensivo isso é diante do Senhor. Por isso, eu quero convidar você a essa oração. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã colocamos diante do Senhor o nosso coração e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a identificar, ó Deus, quando deixamos de adorar e servir somente ao Senhor. Ó Deus, nós te pedimos perdão quando no nosso coração, ó Deus, criamos ídolos e nos curvamos diante dele. Deus, tem misericórdia de nós e nos perdoe. Que o Senhor, ó Deus, receba toda a nossa adoração. Ó Deus, nos livra, Deus, de questões ligadas ao ocultismo, a feitiçarias, a tudo aquilo, ó Deus, que desvirtua a nossa adoração. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia do seu povo. Que o Senhor, ó Deus, alcance as pessoas, ó Deus, que se entregaram a práticas condenadas em sua palavra. Que o Senhor nos ajude como igreja, Deus, a sermos como luz para esse mundo, que ilumina, Deus, por meio da ação poderosa de sua palavra. Que o Senhor use a nossa vida e perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau.